Olá, meus amigos. Professor Rafael Barros falando, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho sobre trabalho, né? Trabalho de uma força. Vamos lá? Vou falar um pouquinho sobre ele. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente poder fazer isso aí. Então, tá aqui, ó, né? Trabalho. Vamos definir trabalho, né? Porque a gente vai falar sobre ele, vamos definir. Então, trabalho, né? Essa grandeza trabalho, ela vai te dar a capacidade que uma força possui de transladar um objeto, de arrastar um objeto de um ponto ao outro. Beleza? E é lógico, se você aplica uma força, essa força vai alterar a energia do corpo. Então, né, o trabalho é a energia necessária, né, para que a força provoque um deslocamento nesse corpo. Beleza? É a energia que você vai transferir para o corpo. Então, se a tua força for constante, você vai escrever trabalho como sendo o produto força, deslocamento e cosseno de θ. Onde W é o trabalho realizado pela força, dado em joules, a força é dada em newtons, o deslocamento em metros, e esse ângulo θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento do corpo. Beleza? Então, se a força for constante. Agora, tem uma força em especial, né, que é a força-peso, que é bem interessante o trabalho dela. Por que eu estou falando interessante? Porque o trabalho da força-peso, ele não depende da trajetória. Ele não depende da trajetória, tá? Então, o trabalho da força-peso, ele pode ser escrito como mais ou menos mgh. Se o peso e o deslocamento estiverem em sentidos opostos, o trabalho é negativo e aí eu uso o sinal negativo. Então, imagina, eu arremessei um corpo para o alto. O trabalho realizado pelo peso vai ser um trabalho negativo. Por quê? Porque o peso está para baixo, o deslocamento está para cima, né? Agora, se eu deixo o corpo cair do alto de um prédio, uma bolinha de tênis cair do alto de um prédio, o trabalho realizado pelo peso da bolinha é positivo, porque o deslocamento está para baixo e o peso também está para baixo. Então, você vai usar mais mgh, onde m é a massa em quilogramas, g é a gravidade em metros por segundo ao quadrado e h é a altura, né, que esse corpo vai subir ou descer. Então, olha, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Repara que se eu transportar esse corpo de A para B pela trajetória P, Q, R ou S, o trabalho da força-peso vai ser o mesmo, né? Observa que esse corpo, ele subiu a mesma altura, né? Ele terminou a trajetória dele numa mesma altura em relação ao ponto A, seja pelo trajeto P, Q, R ou S. Tá? Então, como não mudou a massa, como a massa é constante, a gravidade aqui é constante e a altura é a mesma para todas as trajetórias, então o trabalho realizado pela força-peso tem o mesmo valor. Ou seja, não depende da trajetória. Beleza? Olha, e se a minha força for uma força constante? Como é que eu faço? Aí você vai precisar do gráfico, né? Se a minha força for uma força variável, né? Se ela não for constante, a gente vai usar o gráfico. E a área desse gráfico, força-deslocamento, ele vai te dar o módulo do trabalho. Então, se você tem um gráfico força-deslocamento e você quer calcular o trabalho realizado por uma força variável, basta você calcular a área desse gráfico. A área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Ora, se a força elástica é uma força variável, então, para calcular o trabalho da força elástica, tendo o gráfico força-deslocamento, basta calcular a área desse gráfico. Basta calcular a área. Fazendo a área do gráfico, a gente chega a essa fórmula aqui, ó. O trabalho da força elástica é um trabalho que pode ser escrito como kx² sobre 2, né? Então, isso aqui ele vai te dar o módulo do trabalho realizado pela força elástica. Tá?
Se essa força elástica ela se afasta da posição de equilíbrio da mola, né, para a posição natural da mola, esse trabalho é um trabalho negativo. Se essa mola ela se aproxima, ela volta para o comprimento natural dela, esse trabalho vai ser positivo. Tudo bem? Então, olha, vamos ao exemplo aqui. Ele fala assim: um corpo de massa M desliza sobre um plano horizontal sem atrito ao longo do eixo AB, sob a ação das forças F1 e F2, de acordo com a figura a seguir. A força F1 é constante e tem módulo igual a 10 newtons e forma com a vertical um ângulo θ de 30 graus. A força F2 varia de acordo com o gráfico a seguir. A força F2 é uma força variável. Está aqui o gráfico dela. O trabalho realizado pelas forças F1 e F2 para que o corpo sofra o deslocamento de 0 a 4 metros em joules vale? Então ele quer saber o seguinte: qual foi o trabalho total, né? Qual foi o trabalho resultante, né, dessas forças F1 e F2? Observa que aqui nesse problema ele te dá uma pegadinha, tá vendo? Ele te dá o ângulo formado com a vertical. O ângulo que a gente vai precisar é o ângulo formado com a horizontal, que é o deslocamento do bloco. Lembra que eu falei que o ângulo que a gente coloca no trabalho é sempre o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, se com a vertical é 30, com a horizontal é 60. Então, a gente vai usar um ângulo de 60 graus. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Então, aqui, o que a gente vai fazer é calcular o trabalho realizado pela força F1 e somar com o trabalho realizado pela força F2. Só que são métodos diferentes, né? Porque a força F1 é constante e a força F2 é uma força variável. Tá aqui, ó. Da força F1, F seno de 30 vezes D. Por que na resolução a gente colocou aqui F seno de 30? Porque fica também uma outra saída, e eu estou fazendo isso aqui justamente para chamar a atenção de vocês, que você pode fazer o seguinte: olha, se você fizer a decomposição da força F1, você vai perceber que a componente que realiza trabalho é justamente a componente horizontal, que é o F1 seno de 30. E aí é só você multiplicar pelo deslocamento. Tá? É uma maneira que você tem de calcular o trabalho. A outra maneira é você fazer direto. É você fazer direto pela fórmula. É você escrever que trabalho é a força que multiplica o deslocamento, que multiplica o cosseno do ângulo. Só que você tem que tomar um cuidado aqui, que o cosseno do ângulo não é 30, é o cosseno de 60. Tudo bem? Então você tem essas duas possibilidades. Ou você decompõe a força e multiplica a componente horizontal da força pelo deslocamento, é válido, é uma saída, ou você aplica direto na fórmula. F vezes D vezes cosseno do ângulo, lembrando que para essa questão, o ângulo é o ângulo de 60 graus, tá? Então você pode usar essas duas coisas que vai dar o mesmo valor. Pode usar os dois métodos. Então, beleza. Força 10, seno de 30 vale meio, e o deslocamento vale 4. Isso vai me dar 20 joules. Para você calcular o trabalho realizado pela força número 2, você calcula a área do gráfico, tá vendo? Eu quebrei o gráfico aqui em várias figuras conhecidas. 2 trapézios e 2 retângulos. Calcula a área de cada um deles e soma. Então, o meu trabalho da força número 1 deu 20 joules. O trabalho da força número 2 me deu 27 joules. Como eu quero o trabalho resultante, né? O trabalho total, eu vou somar o trabalho do 1 com o trabalho do 2. 20 mais 27, 47 newtons, gabarito letra B. Tudo bem, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!